a fase menstrual, que é o sangramento, a fase proliferativa, né, que é exatamente o início da produção do estrógeno com o início da formação endometrial, a fase secretora, né, que é quando você tem a formação do corpo lúteo e consequente produção da progesterona, a fase pré-menstrual, né, que é justamente quando você vai ter essa descamação endometrial e, consequentemente, a fase menstrual na sequência. Em média, dentro aí de 28 dias, né? Claro que existem algumas situações que podem tanto antecipar quanto postergar esse processo, mas, em linhas gerais, perceba que você tem uma relação folículo, hormônio folículo estimulante, né? FSH, puxando a produção do estradiol estrógeno, que puxa a produção do hormônio luteinizante, que inibe o FSH, né? O hormônio luteinizante estimula a produção da progesterona, porque estimulou a formação do corpo lúteo. Havendo a queda do LH, em consequência da queda do estradiol, em função da inibição que o LH gerou sobre o FSH, não havendo LH, progesterona cairá e o processo se repetirá, ok? Espero que tenha ficado claro, mas nós vamos trabalhar mais isso com questões, mas isso é para uma próxima aula, tudo bem? Eu sei que é difícil, não é um processo simples, né? É um processo bem complexo, mas é muito importante que você se atente às funções dos hormônios, porque isso cai muito em concursos, tranquilo? Então, seguindo, a gente traz aqui mais um, né, slide tentando mostrar isso de forma mais acadêmica, né, de forma mais pedagógica, deixando aqui bem claro a relação, né, estrógeno, progesterona, porque são hormônios ovarianos, e a relação FSH, LH, porque são hormônios hipofisários. E aqui para você ver claramente toda a mudança que ocorre no interior do ovário em função do trabalho do hormônio FSH e, consequentemente, também trabalho do hormônio LH. O LH atuando aqui, né, no rompimento do folículo para a consequente liberação do ovócito secundário. Veja que existe todo esse processo aqui maturacional, que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, né? Então, você pega um ovócito primário, que é que ele chama de ócito primário, uma estrutura que precisa dar continuidade à meiose, que foi interrompida ainda na vida intrauterina, né? Importante, inclusive, é uma das grandes diferenças entre a gametogênese feminina e a gametogênese masculina, né? Porque a gametogênese feminina, ela quase que se realiza por completo ainda na fase intrauterina. Claro que isso não ocorre, né? Mas toda menina já vai nascer com seus folículos ovarianos já predeterminados dentro do ovário, só não estão maturados, né? Eles vão maturar à medida que o processo menstrual se iniciar, que é a primeira menstruação, a menarca, até a menopausa. Então, a quantidade de ovócitos liberados ela é pequena em relação à quantidade de ovócitos existentes no interior do ovário, né? Então, você tem aí uma questão de centena, que é liberado, para milhares que estão disponíveis, né? Então, todo um processo evolutivo, inclusive, né, que versa aí a história evolutiva dos mamíferos. Mas é importante perceber, desde o início do desenvolvimento desses ovócitos, né, aqui estimulados inicialmente pelo hormônio folículo estimulante, o FSH, esse desenvolvimento acaba culminando com a produção do estrógeno, né? Depois a presença do LH fazendo com que haja a formação do corpo lúteo e consequente produção também da progesterona. Você tem a consequente liberação desse ovócito, o óvulo, né? Em função do trabalho aí do pico do hormônio luteinizante. Então isso é importante a gente perceber essas etapas, tá? Aqui é mais um resumo que a gente traz para facilitar a compreensão, né? Então, a hipófise pituitária, no centro hipotalâmico, ela vai ter esse papel, né, de estimular todo o amadurecimento folicular a ponto de fazer com que esses ócitos ou ovócitos sejam maturados e sejam liberados, né? Isso acontecendo, você vai ter o processo de ovulação. Então, a queda do FSH vai culminar com o pico do LH. E aí o LH realmente é o que causa a ovulação. A queda do LH, né,
tende a fazer com que haja toda uma degeneração dessa estrutura de endométrio e, consequentemente, ocorra a menstruação. Então, quando ocorre o processo menstrual, você tem níveis baixos de estrógeno e progesterona, ok? Aqui é interessante porque a gente sabe que existem pílulas anticoncepcionais, tanto à base de estrogênio quanto à base de progesterona, que fazem com que ocorra o impedimento do processo de ovulação, né? Na verdade, inibem o pico do hormônio luteinizante, então não vai haver a saída de gametas femininos, ou seja, não há nenhum processo aqui abortivo, ou seja, a pílula anticoncepcional não vai estar gerando isso, vai estar impedindo o processo de finalização da maturação e consequente ovulação. Então, e por isso vai impedir a gestação. Só lembrar que não impede doenças sexualmente transmissíveis, né? Então é importante o uso do preservativo, ok? Dando aqui continuidade, a gente traz um resumo também, né? Para que você possa perceber as relações da hipófise com o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, né? Porque são hipofisários. A ação desses hormônios no ovário, né? Com consequente produção do estrógeno, né? E aqui a relação do estrógeno com a questão do aumento do LH, né? Então você tem primeiro, né, uma inibição, o estrógeno inibindo o FSH, depois aumentando a quantidade de LH, isso tudo estimulando o processo de ovulação, consequente desenvolvimento do corpo lúteo, né, que vai estar produzindo aí estrógeno e progesterona, né? À medida que ocorre a diminuição desses hormônios, você tem o processo menstrual. Então aqui tem um resumo bem interessante de tudo aquilo que a gente tinha falado. Agora, vai mudar um pouco se houver a gravidez, né? Então, havendo o contato do óvulo com o espermatozoide, ou seja, havendo a fertilização, a fecundação, aí você vai ter a presença do HCG, consequentemente, você vai ter a manutenção do corpo lúteo, né? Ou seja, ele está substituindo aí o papel do LH, e assim a manutenção da produção da progesterona. Isso vai garantir a gestação, por quê? Porque a progesterona vai manter a formação endometrial e, consequentemente, permitirá a formação da placenta. Então, isso é bem interessante, né? Para você perceber, quando houver o parto, aí o processo de menstruação ele vai ser retomado. Por quê? Porque a hipófise vai voltar a produzir o hormônio folículo estimulante e todo o processo será retomado. Tranquilo? Muito bem. Vamos dar continuidade. Então, chegamos aqui na parte da gametogênese, né? Exatamente aquilo que eu tinha colocado no início. A gente precisa compreender de que modo esses hormônios atuam a ponto de fazerem com que o processo gametogênico possa ocorrer. A gametogênese é como o nome está dizendo, né? Gênese, né? Origem, início, formação de gametas. Então, você tem aí o processo de formação dos gametas. A gente chama de espermatogênese nos machos, né? E de ovogênese ou ovulogênese nas fêmeas. E à medida que há a fusão desses gametas, você tem o processo de fecundação, também chamado de fertilização, que garante a nossa reprodução. E um detalhe interessante porque a reprodução ela é essencial para a manutenção da espécie, mas ela é dispensável para o indivíduo, né? Então é importante a gente diferenciar reprodução como uma necessidade, né? Necessidade evolutiva para a manutenção da espécie, mas não uma necessidade para a sobrevivência do indivíduo. Então é interessante a gente analisar que aqui no processo masculino, chamado de espermatogênese, você já consegue perceber uma grande diferença, né? Que você tem uma célula formando 4 espermatozoides, né? E aqui a gente vai perceber uma multiplicação, né? Que é todo um processo mitótico. Você tem um processo de crescimento, que é um processo interfásico, né? Você tem um processo maturacional, que é um processo de meiose, né? Meiose única, né? Claro que dividido em meiose 1 e 2, mas uma meiose, e depois você tem um processo realmente de metamorfose, que é uma diferenciação, onde você tem aí basicamente a formação do acrossoma e a formação do flagelo, diferenciando muito essa estrutura chamada espermatozoide de qualquer outra célula animal. No processo feminino, nós vamos perceber aqui uma grande diferença, porque você parte de um ovócito primário, né, uma estrutura criada por um crescimento, claro que a multiplicação formou
essas estruturas, né, as ovogônias, elas vão se transformar em ovócitos primários, né, a partir do momento que crescerem, e o ovócito primário ele vai sofrer uma meiose. Mas aqui você já percebe uma degeneração, né, porque você pode ter a degeneração de 2 ou 3 corpúsculos polares, né? Aqui aparece apenas um, mas na verdade você tem 2 ou 3. Mas assim, dá para perceber nitidamente que é uma relação de 1 para 1, diferente daqui que é uma relação de 1 para 4. Então essa é uma das principais diferenças que a gente vai perceber entre o processo masculino e o processo feminino. Claro que esse processo aqui é um processo que até se inicia na vida uterina, mas isso não é totalmente desenvolvido, né? Inicia e para. Claro que a puberdade é que vai fazer, né? A fase adulta, realmente gerar esse desenvolvimento, e aí há uma necessidade da testosterona. Então, ali por volta dos 13 aos 16 anos, isso vai se iniciar. Então, o processo espermatogênico vai realmente ser fomentado aqui. Aqui, no processo de ovogênese, você já tem uma pequena diferença, né? Inclusive, eu escrevi aqui ovogênese errado, está faltando um ezinho, ovogênese, né? Aqui meu filho vai botar errou! Né? Mas não tem problema não, faz parte. Então, aí aqui você percebe a estrutura sofrendo uma degeneração, né? Como eu disse, mas esse processo se iniciando na vida intrauterina, então a multiplicação toda ocorre, né? O crescimento todo ocorre, inclusive inicia-se a primeira etapa da maturação, né? E aí para. E aí retoma quando do processo de início do ciclo menstrual, que é exatamente a puberdade feminina. Que ali já é um pouquinho mais precoce, né? Entre 12 e 15 anos, em média, um pouquinho antes do homem, ok?